aí, você é profissional de RH? Então você está no lugar certo. Você já parou para pensar por que as empresas fazem seus planejamentos, até executam muitas vezes, né? Mas não obtêm sucesso? Eu venho analisando isso. Nos últimos 14 anos trabalhando com consultoria na área de RH, eu percebo que muitas empresas se planejam e olha só, muitos planejamentos top, viu? Muito bom, com data, com plano de ação, com cronograma, com tudo que tem direito. Mas não acontece aquilo que foi planejado. E eu percebo que é por causa das equipes que não estão engajadas nem na empresa, nos objetivos da empresa, não estão engajadas em nada. Então, hoje eu escolhi esse dia para falar com você sobre engajamento. E o episódio de hoje vai ser o quê? Engajamento de equipes. É isso mesmo. E eu quero convidar você para caminhar comigo e conhecer alguns passos, né, que eu vou chamar aqui de soluções, que nós realizamos nas empresas, né? Falo nós assim, colocando aqui no bolo todos os consultores de RH, nós realizamos algumas soluções, né? Algumas ações para resolver os problemas de engajamentos com a equipe. O que é uma equipe engajada ou desengajada? Vamos tentar resumir o engajamento como envolvimento, dedicação, né? O que é uma equipe engajada? É uma equipe dedicada, é uma equipe envolvida com aquele objetivo, é uma equipe que entende com clareza o seu papel, que está envolvida emocionalmente com aquilo que a empresa está realizando e que muitas vezes não está. A equipe simplesmente não está. Ela está trabalhando pelo salário, pela função, ou está com algum problema naquela função e ela não quer, simplesmente não quer realizar aquelas tarefas, né? Então é por isso que é importante a empresa entender, fazer esse diagnóstico. E como eu estou falando aqui, né, com o meu projeto de 2022, que é preparar profissionais de RH para atuarem como consultores, seja uma consultoria interna como funcionário, ou seja um consultor autônomo, um empreendedor, né? Então, eu vou aqui abordar no ponto de vista do profissional de RH que vai fazer uma intervenção na empresa e nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo de hoje construindo os 7 passos necessários para que você consiga fazer a sua equipe ficar engajada. E aí, que tal? Gostou da ideia? Então, vamos lá conhecer quais são esses 7 passos para tornar a sua equipe engajada. Eu quero colocar também a questão assim, né? Que o engajamento, ele envolve um vínculo emocional do funcionário com a função. E aí eu abro esse parênteses, né? Porque assim, às vezes a gente acha que pelo fato de ter apenas, né? Eu já contratei, já disse o que queria da função dele e estou pagando o salário em dia, o que ele quer mais, né? E o que o funcionário quer? Ele quer envolvimento emocional, ele quer se comprometer de verdade, ele quer dedicar o tempo dele numa coisa que ele ache importante para ele. E eu me pego muitas vezes com funcionários resistentes a executar algumas tarefas. Por quê? Porque não ficou claro o objetivo daquilo, porque ele acha que está dedicando o tempo dele numa coisa que ninguém vai ver depois ou que ninguém se importa. Então, perceba que existe, né, uma questão aí de comprometimento emocional. Não é só o comprometimento do funcionário entender, você está recebendo seu salário, então você tem que fazer. Não é assim que funciona. Deveria ser, mas não é, né? Então a gente precisa entender que existe também esse vínculo emocional do funcionário com a tarefa. Eu também gostaria de colocar o seguinte, os profissionais de RH, né, os consultores, eles são muito demandados nas empresas para resolver problemas de falta de motivação. O empresário diz muito assim, a minha equipe está desmotivada, né? O que ele está querendo dizer com isso? A equipe não está engajada nos projetos,
está desanimada, né? Não corre atrás do resultado, nem acredita mais naquele resultado. Então, eu vou trabalhar o engajamento nesse sentido, para resolver esse problema de falta de motivação, tá bom? Quero colocar também outra questão, que é que tipos de problemas de falta de engajamento os meus 7 passos aqui não vão ajudar, tá? Por quê? Porque eu encontro algumas situações com funcionários que não vão ser resolvidas com esses 7 passos e eu vou lhe dizer aqui, vou dizer 3. Primeiro, quando o funcionário está com algum problema pessoal com o patrão. Ele tem algo contra o patrão. Por quê? Não sei. Vários motivos, eu poderia citar vários, do tipo, o patrão tratou ele com ignorância, deu um carão na frente dos colegas, chamou atenção na frente do cliente, e aí aquele funcionário passa a ser o inimigo número 1, o arqui-inimigo do patrão, né? Então, esse funcionário está desengajado. Ele pode até participar de uma reunião, onde foi feito um planejamento, ele até balançou a cabeça, concordando que ia fazer, ele até diz que sim, entendi, vou fazer, mas nas ações práticas do dia a dia, ele não faz. Ele se prioriza outras coisas, ele ocupa o tempo com outras coisas para não fazer aquilo que o patrão pediu. Por quê? Porque é uma questão pessoal com o patrão. Então, nessa situação aqui, não vai se aplicar a minha solução. Já vou deixando claro. O mesmo acontece na outra situação. Qual é a outra situação? Um problema com um colega de trabalho. Eu não suporto o meu colega de trabalho. Eu venho trabalhar à força. Tem funcionários trabalhando com problemas de depressão, ansiedade, depressão, sai de casa chorando, toma remédio controlado. Eu já conversei com funcionária trabalhando com como é, meu Deus, aquele remédio, se eu não me engano, era um diazepam. Um remédio controlado, debaixo da língua. Eu conversava com a funcionária estava quase dopada no ambiente de trabalho. E aí eu fui conversando e tratando aquela pessoa. Eu não sou psicóloga, não, né? A minha formação é administração. Mas eu sou analista comportamental e eu trabalho muito os comportamentos e percebo, né? Quando é uma empresa que eu já venho acompanhando. E eu comecei a tratar aquela pessoa, né? E eu percebi o seguinte, que ela estava com um problema com um colega de trabalho. Então, numa situação dessa, não tem nada que você diga, nenhum projeto que você apresente que vai motivar aquela pessoa. Por quê? Porque o problema dela tem dono, tem nome. O nome é aquela pessoa que ela não suporta. Então, nada que você diga vai engajá-la. Não é? O que vai acontecer? Ou você vai ter que tirar essa pessoa que está com problema, ou a outra que está gerando o problema, ou enfim, né? Que não é esse o caso que a gente vai tratar aqui, a gente poderia conversar mais sobre isso. Mas eu não quero abordar esse ponto, eu só estou pontuando para você entender. O funcionário pode estar desengajado nos projetos por causa do colega que ele está realizando o projeto com ele e ele não teve coragem de dizer. Então, problema com o patrão, problema com o colega e o outro problema mais comum que eu encontro para que o funcionário não esteja motivado de realizar as tarefas é a falta, não estar gostando daquilo que faz. Eu não suporto mais isso. Por exemplo, funcionário que está desgastado na função. Eu não aguento mais digitar uma planilha. Quando eu vejo um cliente entrar por essa porta, já dá sobe uma coisa ruim aqui em mim, não sei o quê. Ou seja, ele está desgastado. Sabe aquele funcionário que trabalhou muito tempo numa loja de roupa, que ele não aguenta mais dobrar uma roupa, ver um sapato. Eu não suporto mais. Trabalho no supermercado, não suporto mais dizer que vou trabalhar no domingo. Coisas que com o tempo vai acontecendo, o funcionário vai se desgastando. Então, quando existe um problema nesse nível, que é um problema com o gestor, com o colega e com a tarefa, essas minhas soluções não vão ajudar. Então, você vai dizer assim, então essa solução não serve para nada. Serve. Ela vai servir em que situações? Agora eu vou apresentar onde que você vai aplicá-las. Você vai aplicar em 2 situações. Primeiro, quando você contrata um profissional, né? E no RH, a gente fala muito da seleção, por quê? Porque selecionar é montar um time.
Então, se imagine você que é profissional de RH, né, que deve estar assistindo esse vídeo porque teve interesse no tema, imagine você que tem que montar um time. Então, quando você vai montar um time, você tem que complementar os talentos que tem lá. Né? No time de futebol vão ter várias posições que se joga. Tem o artilheiro, tem o atacante, tem o zagueiro, cada um vai ter um papel. Então, esse que está entrando na empresa, ele tem que ter um cuidado, né, especial com ele, porque no momento que ele entra, ele tem que entender qual vai ser o papel dele ali, para que ele já entre na empresa engajado nos projetos. Às vezes o funcionário entra engajado no emprego, certo? Que é o mais comum. Ai, meu salário, carteira assinada. Ah, estou engajado, estou comprometido em trabalhar por causa do salário. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando dessa pessoa que está entrando na empresa, ela entender o que ela vai fazer. Qual vai ser o papel dela na contribuição para o resultado. Percebe? Existe um compromisso aí, existe um papel que a empresa precisa exercer sobre esse novato que está entrando, que é mostrar para essa pessoa qual é o papel dele dentro daquele contexto. Quem são as pessoas que estão lá? A gente vai ver isso no mapa mental que eu construí aqui para você. Primeira situação é nesse momento, quando alguém está entrando na empresa. E a segunda situação é aquela equipe que já está há muito tempo na empresa, mas sabe aquela coisa como se perdeu o sentido? Ah, me acostumei com a empresa. Ah, sempre faço a mesma coisa, chego no mesmo horário. Não é aquele caso que eu falei que não suporta a função. A pessoa gosta de trabalhar naquilo e tal, mas as pequenas coisinhas do dia a dia foi desmotivando e ela ficou ali, né? Tanto faz fazer como não fazer, mas que aquilo não está gerando mais resultado. Então, não é só o novato, né? Então, é aquele que também está na função, que já tem um tempo, mas que ele está meio tipo esfriou, né? Então, esses 7 passos vão valer para todos eles, tá certo? E o que eu fiz aqui para facilitar o nosso entendimento? Eu estruturei um mapa mental, né? O mapa mental, eu uso até um aplicativo bem interessante, que eu posso até deixar na descrição do vídeo, né? A dica do aplicativo que eu uso, que é muito bom. Eu agora só estou dando aula com esse aplicativo, porque ele vai organizando as ideias e facilita para quando a gente vai apresentar, né? Ficar melhor. Então, eu vou apresentar para você e você pode, né? Ir fazendo passo a passo, baixar o aplicativo e ir fazendo o passo a passo para você também, ok? Então, deixa eu só compartilhar com você aqui, olha só a telinha aí do aplicativo, né? Eu tô pequenininha aqui na tela, mas é só não precisava nem eu aparecer, né? Só a voz orientando já era suficiente. Então, deixa eu só passar aqui para você os passos do que seria o engajamento. Então, nós temos aqui os 7 passos e aí vamos ter o nosso primeiro. E olha só, mesmo que eu não sei qual é o seu papel na empresa, né? O objetivo de você ter se interessado por esse vídeo, talvez até seja um funcionário que não está engajado, e aí você vai perceber, né? O porquê e o que deveria ser feito para melhorar o clima lá na empresa. Mas eu vou mostrar para você os 7 passos, tá bom? Então, o primeiro passo, que vai se encaixar naquela pessoa que está sendo selecionada, eu coloquei aqui 8 coisas que eu tenho que fazer. Quando é um novato, o que eu posso fazer para que essa pessoa já entre na empresa e se sinta comprometida com os projetos que a empresa está realizando? E aí eu coloquei, eu preciso apresentar para ela o ambiente que ela vai trabalhar. Oi, Ilka, tudo bem? Eu vou apresentar para você o ambiente que você vai trabalhar. Aqui é o seu espaço. Ah, você vai ser vendedor? Aqui é o salão de vendas. Você vai ser auxiliar administrativo? Ó, esse aqui é o nosso escritório. Aqui nós temos isso, os nossos arquivos são esses. Entendeu? Então, alguém tem que ser o que a gente chama de tutor desse novato para fazer esse primeiro momento. Por quê? Porque quando a pessoa chega, ela precisa compreender. Ela pode vir de outra empresa que já tem experiência, ela pode vir da faculdade mais
top das galáxias, né? Como o popularmente se fala, ela pode vir de qualquer lugar melhor do que a sua empresa, nem sei. Mas ela tem que entender quem é você, qual é a sua empresa, a cultura da empresa, como vocês fazem, como é que organiza a pastinha, como é que arquiva as coisas. Então, essa pessoa que vem trabalhar, ela precisa ter um tutor que vai apresentar para ela. Então, vamos lá. Apresenta o ambiente de trabalho, apresenta a cultura predominante. Qual é a cultura? Olha, aqui na empresa, nós somos uma empresa que é uma empresa mais familiar, que preza por valores, tem os casais, tem filhos, são famílias religiosas ou o inverso, né? Você pode dizer, olha, aqui nós somos pessoas livres, que têm uma visão mais aberta, valorizamos a cultura LGBT e tal. Eu não sei qual é a cultura predominante na empresa, mas toda empresa tem. Tem a empresa que valoriza mais um clima mais tradicional, porque atende um cliente mais tradicional, e tem a empresa que atende um público mais moderno, né? Que valoriza essas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui daquela empresa, uma franquia chamada Chili Beans, não sei se você conhece. Essa franquia, ela contrata pessoas para trabalhar com biotipos bem modernos, uns cabelos raspados, colorido, um estilo de se vestir bem diferente. Por quê? Para criar uma conexão com o público que é o cliente dela. Então, quando você contrata a pessoa para vir para a empresa, você tem que dizer para ela qual é o perfil do público. Olha, o público aqui gosta de uma pessoa mais tradicional, né? Que tenha, a gente usa o cabelo preso, unhas cortadas, ou sem esmalte, ou toda pintada de uma cor, né? Enfim, os homens que sejam realmente o biotipo masculino, que não seja um homem que está vestido de mulher, ou que tem, enfim, precisa se falar o que é a cultura e a expectativa dos clientes para esse novo funcionário. Os colegas de trabalho, muito importante. Apresentar os colegas, essa aqui é fulana, essa aqui é cicrana, você vai trabalhar com elas e tal. As atividades que essa pessoa vai realizar, né, que é a rotina de trabalho, que a gente chama lá do documento de desenho do cargo. Quais os desafios que essa pessoa vai ter na função que ela vai desempenhar, né? Quais as recompensas que ela vai receber? Olha, aqui a gente trabalha assim, se é vendedor, vai receber comissão, a gente tem desafios na empresa, se não tem, não apresenta. Mas se tiver, já é o momento de, na chegada da pessoa, ela já saber que ela está correndo em busca desses resultados, né? Apresenta o gestor da empresa, esse aqui é fulano de tal, é o patrão, né? É ele que dá as ordens, né? E tal e tal. O estilo de gestão, nós aqui trabalhamos numa gestão participativa, você pode dar sua opinião, pode perguntar, ou aqui nós trabalhamos numa gestão autoritária. Então, o nosso líder é fulano de tal, e fulano de tal, ele não gosta de ser questionado, não gosta de ser criticado, ele não dá oportunidade para a gente fazer perguntas. Isso tem que ser dito ao novato, né? Por quê? Para que o novato se sinta mais seguro e tranquilo no ambiente que ele vai trabalhar. Porque uma das coisas que faz com que os 90 dias primeiros desse funcionário não sejam muito produtivos é porque o funcionário fica boiando na empresa. Não vale que fulaninho vai lhe mostrar o que é. O funcionário olha assim, Sim, sou eu que vou mostrar o que é. Tipo, o funcionário já está com 1000 tarefas ao mesmo tempo fazendo, e aí o novato já entra de forma errada, tá? Então, 8 coisas que você pode fazer. Vou tirar aqui da tela, né, para não ficar muita informação. Agora vamos para o segundo. O conteúdo do trabalho, né, que é o detalhe da tarefa. Vamos ver o que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho para cá, ó. Eu resumi aqui em 2 situações. Quando chega uma pessoa, né, para trabalhar na empresa, o que deve ser feito, gente? Para que essa pessoa se engaje, né, que se dedique, se envolva. Você separe a função dela em 2 níveis. O primeiro, que eu chamei de tarefa relativamente desafiadora, que é o quê? Está chegando na empresa, então não dê coisas muito complicadas.
Dê coisas mais simples para você observar o desempenho, para você aprovar, para dizer assim, muito bem, conseguiu, né? Então, venceu, deu certo, parabéns, conseguiu isso, aí você coloca as tarefas gradativamente complicadas. Aí você vai passando as tarefas. Mesmo que você entregue o desenho do cargo estruturado para esse novato, você separa. Você diz, para esses primeiros 15 dias, você vai focar nisso aqui, que é algo mais simples e que ele consiga concluir e você dá um feedback para dizer que aquela pessoa conseguiu realizar. Então, esse feedback positivo no início, na chegada desse funcionário, vai fazer com que ele se sinta mais engajado. Ele vai começar a dizer, estou acertando, que legal, realmente, aqui é meu lugar, aqui vai dar certo para mim. Então, ele começa a se sentir motivado a se envolver mais ainda nas tarefas e se sente capaz de receber tarefas mais complicadas, entendeu? Então, veja que a gente está dando passos em direção à segurança desse funcionário naquela tarefa que ele vai realizar. Agora vamos para o terceiro passo aqui. Qual é a terceira solução? É colocar, perceba, a primeira solução é no momento da seleção, você seguir aqueles 8 passos. Segunda solução é o conteúdo do trabalho. Primeiro eu dou algumas tarefas mais simples, depois dou tarefas mais complicadas para que ele consiga entender que conseguiu, tá bom? Terceiro degrauzinho, né, a solução é o próprio gestor da empresa ser o tutor desse funcionário. Como seria isso, né, numa empresa menor? É claro, né? Porque numa empresa maior o gestor não chega nem perto dos novatos, né? Mas numa empresa menor, o próprio gestor pode acompanhar. Eu coloquei aqui o que o gestor precisaria fazer de intervenções com essa pessoa. E aqui a gente já coloca o funcionário que não é o novato. Então, imagine o seguinte, qual é a primeira coisa que o profissional de RH, o consultor de RH, vai precisar fazer na empresa? Identificar qual é o nível desse funcionário. Ele está no nível iniciante ou ele está no nível antigo? Ele já é funcionário antigo. Porque, entenda, o consultor é contratado para ir numa empresa para resolver um problema. Então, quando o empresário diz assim, a minha equipe está desmotivada, venha fazer uma palestra de motivação. Quando alguém me chama, né, como profissional de RH, as pessoas sempre acham, o profissional de RH vem aqui para motivar a equipe. Eu não motivo a equipe com palestra. Nem me chame. Se alguém me chamar, eu vou dizer, eu cobro 1 milhão, que é para ninguém me chamar, porque eu não acredito que palestra resolva problema de motivação, né? Que a gente vai trazer aqui a falta de motivação com esse tema engajamento. Eu vou fazer essa relação. Por quê? Nessa terceira solução, eu coloco o gestor como o ponto-chave para resolver os problemas de falta de engajamento com o funcionário. Seja ele novato ou seja ele já expert, né? Já experiente na empresa. Então, quando o gestor vai ser o tutor, quais são os pontos que devem ser trabalhados? Eu vou colocar aqui 5 pontos. Primeiro, o gestor vai chamar aquele funcionário que ele está percebendo que não está engajado e aí ele vai falar com ele sobre a tarefa que ele vai realizar. Ilka, tudo bom, Ilka? Eu quero chamar você para a gente conversar sobre o projeto que nós vamos realizar. Você sabe que nós estamos agora implementando esse novo processo ou fazendo essas novas... Pronto, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu tive que fazer um trabalho de engajamento com a equipe de vendedores. Por quê? Porque a empresa que eu estava lá atendendo, ela estava precisando transicionar os vendedores do offline para o online, né? Então, os vendedores acostumados a atender um cliente só no ponto de venda, e agora esses vendedores teriam que se adequar a esse novo formato de fazer atendimentos online, de gravar vídeos para rede social, de interagir no WhatsApp, de dar continuidade a uma venda no WhatsApp. Então, atender no WhatsApp não é só dizer oi, né? É toda uma história que você tem que ver, resgatar conversas que ficaram para trás. É uma história, né? E aí eu tive que fazer um trabalho de engajamento com essa equipe. Então, o que é que eu fiz? Convidei, né? Chamei individual, fui falando sobre a tarefa que ia ser executada.
olha, a empresa está passando por esse momento, está precisando que você se dedique nisso, que você faça um esforço. Alguns funcionários chegaram para mim e disseram o quê? Eu não tenho jeito para isso. Não gosto disso. Eu não quero isso para mim. E aí eu falei o quê? Eu tentei, né, desenvolver um engajamento com essa pessoa, mesmo essa pessoa chegando para mim dizendo assim, não é a minha praia. Eu disse, bom, tudo bem, você só tem duas alternativas. Ou você vai se engajar nesse projeto, ou você vai ser substituído. Não é uma ameaça. O que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar você a dar certo e a gente vai tentar. E a pessoa disse, eu vou tentar. E aí começou e está dando certo. Vamos aguardar, né? Que ainda está em processo. Mas o que é que eu quero dizer? Precisa a pessoa ser chamada e ser conversada sobre a tarefa, porque ela está precisando de uma atenção mais especial. Se não der certo, vai ser substituído, não tem problema. Tem que dar certo para os dois, né? Perceba que é algo normal de uma empresa. Então, segundo passo, informações técnicas sobre como executar. Olha só, chama o funcionário para conversar sobre o que é que precisa ser feito, né? Depois da informação técnica, como faz, onde aperta, onde clica. Ah, mas eu sou o gestor, não sei onde é que clica, ele que tem que saber. Então chame alguém que saiba. Porque quando o funcionário não está engajado, pode ser que ele não esteja sabendo fazer. Já parou para pensar? Então o funcionário às vezes ele diz que sabe, mas ele não sabe. Eu já tive várias provas, vários casos de funcionários que ele vai tentar fazer a coisa e não faz. Ele sabe na teoria, mas na prática, não. Então, chama, explica e mostra nos detalhes como faz. Terceiro, negociar metas e resultados. Às vezes não é um vendedor. Quando é vendedor, você tem como negociar a meta. Mas quando é funcionário administrativo, você vai negociar o quê? Você vai negociar resultados, né? Expectativas, tarefas que precisam ser desenvolvidas, realizadas. Então, negociar, né? O que é que eu estou esperando de você? O que é que eu espero do setor? Quais são as minhas expectativas? Quais são as expectativas do cliente ou da equipe ou de quem for? E aí você vai trazendo ali uma clareza, né? Tirando o funcionário do foco da situação e trazendo a empresa para o foco da situação. Então, seria esse o ponto. E o quarto ponto que o gestor tem que fazer quando ele é o tutor é dar feedback sobre o desempenho. Orientei, mostrei como faz, negociei as expectativas, agora eu tenho que voltar para o funcionário para dizer ele durante o processo o que está funcionando, ele está fazendo, o gestor está acompanhando. Então, perceba que é um trabalho que precisa ser feito, tá bom? Integrá-lo socialmente à equipe. O próprio gestor precisa pegar o funcionário que não está engajado para integrar ele nos que estão engajados. Como se faz isso? Conversando com aqueles que estão mais motivados, engajados, né? E falando para eles, olha, nós precisamos entrosar esse outro funcionário aqui. Então, envolva ele, converse com ele, motive ele, vamos, chame. Por quê? Porque ele vai se motivando e vai se encaixando naqueles outros que estão precisando de apoio, tá bom? Então, se não for o gestor a fazer, né, porque isso é uma das soluções, se for um profissional de RH, como é o meu caso, eu sou muito contratada para isso. É uma das razões do meu trabalho dar resultado, é porque eu sou muito boa em engajar pessoas. Tem gente que diz assim, Ilka, você consegue convencer um boi a entrar na água? Eu digo, consigo. Por quê? Porque eu converso na cultura do ganha-ganha. Né? Mesmo quando eu digo assim, se você não tiver condições de fazer isso, você vai ser substituído, as pessoas não ficam com raiva de mim, não. Porque eu, além de dizer que ele vai ser substituído, ainda ajudo ele a arranjar emprego em outro lugar, se ele precisar. Como? Traçando o perfil dele, orientando, né? Então, o funcionário, ele só precisa de orientação. E o consultor de RH, ele precisa ser
orientador, né? Então, o que é a solução? A solução é pegar um indivíduo que está com uma problemática e conduzi-lo, ajudá-lo a resolver o problema dele, primeiramente, e o da empresa, ok? Então, aqui nós vimos o terceiro passo. Agora vamos fechar um pouquinho aqui, ó. Quarto passo, ou seja, quarta solução, né? Que a gente chama aqui de socialização organizacional. É um tema bem interessante, né? Eu quero até apresentar para você um livro aqui, ó. Que esse livro é um dos que eu tenho usado como... Vou até abrir um parênteses aqui, tá? Vou mudar aqui a minha tela para telinha maior. Olha só, tá aqui na câmera. Onde está a câmera? Tá aqui, ó. Gestão de pessoas, gestão do talento humano. Esse livro de Chiavenato, ele traz uma linguagem bem moderna, né, sobre essas temáticas. É bem interessante, até recomendo que você adquira ele para você, certo? Ele vai mostrar justamente essa questão da socialização como etapa de engajamento, certo? Então, o que ele fala de socializar o funcionário na equipe, na empresa, né? Socialização organizacional. É apresentar para esse funcionário os hábitos que estão sendo esperados no momento. Lembra da história que eu falei, né? Da equipe, que eu precisei adequar essa equipe ao novo momento da empresa? Então, é uma equipe que era antiga na empresa, mas para a nova realidade, ela é antiga ou é novata? É novata. Então, eu tenho que aplicar nessa equipe o mesmo trabalho como se eu estivesse contratando um novato. Eu tenho que trazê-lo, mostrar os novos hábitos, como é que eles têm que agir e que hábitos precisam ser deixados. O que eles chamam de apresentar os novos hábitos é mostrar para essa equipe, mesmo veterana, que hábitos que elas tinham, que precisam ser abandonados e que novos hábitos são esperados dessa equipe. Então, imagine a mudança do mercado, né? Então, mudou, sei lá, uma estratégia. Agora as empresas... Pronto, o profissional de RH. O que mudou para o profissional de RH? Mudou o E-Social há pouco tempo, mudou que as empresas agora estão utilizando softwares para fazer recrutamento e seleção, para fazer pesquisa de clima organizacional. Por exemplo, a pesquisa de avaliação de desempenho num profissional de RH, né? Antigamente, quando a gente ia aplicar, tinha que aplicar no formulário impresso, não sei o quê. Hoje a gente usa um link no Google Forms e faz uma pesquisa e uma avaliação de desempenho, né? E também avaliações mais complexas e tal, e avaliações mais simples, como o Nine Box, por exemplo. Então, o mercado mudando, precisa acontecer a socialização. Precisa que alguém apresente agora. Ó, esses aqui são os novos hábitos que eu estou esperando de você. E esses aqui você vai ter que deixar, né? Alguém tem que dizer, ok? Então, quarta solução seria essa socialização organizacional, né, para o novo momento, para o que a gente está vivendo agora. E o quinto, né? A quinta solução vai ser o quê? Que a gente chama aqui, falamos lá, que o gestor da empresa pode ser o mentor, né, um tutor para esse funcionário que precisa ser engajado, ou o gestor imediato. Às vezes o líder do setor pode ser convidado, né, para dedicar um tempo trazendo esse funcionário para o projeto, né, orientando, fazendo todo esse passo a passo que a gente apresentou com o líder. Pode ser o líder imediato, que ele vai fazer o quê? Ele vai orientar aqueles passos que já foram falados antes, ele vai avaliar se o funcionário está entendendo e melhorando, e vai definir ações corretivas. Ou seja, ele vai dizer, ó, se você não fizer, por exemplo, vamos trazer o caso dessa equipe, né, que eu falei. Vamos lá, um vendedor que só estava atendendo online, que agora ele vai ter que fazer atendimentos, ele só estava atendendo offline, agora vai ter que fazer atendimentos online. Então, o que seria essa questão do gestor imediato? Então, de repente, você chama o gerente e o gerente vai ter que agora registrar ocorrências
em uma ficha de ocorrências para dizer que aquele funcionário não enviou, sei lá, um catálogo de produtos pela lista de transmissão de 9 horas da manhã, que é uma tarefa. Então, a equipe não fez, então eu vou registrar. Aí o gestor imediato vai fazer o quê? Ilka, por você não ter enviado a lista ou o catálogo como combinado, eu vou registrar aqui nas ocorrências, na fichinha, né, e tal e tal. Então, o gestor imediato, ele também é uma solução para engajar. Aí você diz assim, mas você não está engajando, você está obrigando a fazer. Feito é melhor do que perfeito. O profissional, ele precisa fazer... Qual é o objetivo do gestor de RH, do gestor imediato daquele funcionário? É fazer com que ele realize a tarefa. Se ele só está fazendo porque recebeu uma advertência, não é uma advertência, uma ocorrência, porque tem medo de perder o emprego, e ele faz por causa disso, que faça, não é? Porque eu costumo dizer assim, ou sorrindo ou chorando, que você vá, porque trabalho não é lazer. Ninguém vai trabalhar morrendo de feliz. Ai, que alegria, que amor, eu vou trabalhar hoje. Não, gente, não vamos fazer de conta que esse mundo existe, não, que não existe. Todo mundo que vai trabalhar, mas tem vida pessoal, quer sair logo, quer ir embora, quer ir para academia, quer, enfim, viajar, quer ir para casa assistir Netflix, não importa o que ele quer fazer. Ele tem vida pessoal. Quando ele vem para o trabalho, ele tem que seguir as tarefas, realizar o que tem que ser feito e pronto, combinado? Tchau. Se ele fizer feliz, melhor ainda. Mas se ele não fizer feliz, mas ele fizer e conseguir entregar o que foi solicitado, para mim deu. Deu bom. Fazer igual lá na academia, né? Que o pessoal vai pro treino e diz assim, deu bom hoje. Para mim deu bom. Resolveu, você vai continuar empregado. Entregue o que foi solicitado, certo? Mesmo que você não esteja morto de feliz, mas faça que eu pague o seu salário, você me entrega o que eu pedi e estamos bem, tá? Então, o gestor imediato, ele é essa pessoa que ele vai fazer acontecer, tá? Mesmo que seja com uma ferramenta de ocorrências, onde essa ocorrência vai chegar no RH, que vai chegar no gestor, tá certo? Então, o consultor de RH, ele precisa entender, quando ele chega numa empresa para fazer a consultoria, ele precisa entender qual dessas soluções ele vai recomendar. Qual? Ele vai observar. O que é fazer o diagnóstico? É chegar na empresa e mapear aquela empresa para perceber se o funcionário é novato ou é antigo. Existe um líder imediato que possa fazer esse trabalho? O gestor é envolvido no dia a dia da empresa? O gestor tem essa conexão com a equipe tem essa expectativa do gestor trazer orientações para ela? Se você, como consultor, perceber que sim, aí você vai indicar aquilo que você entende que é mais recomendado. Se você entende que não, que o gestor não é presente, ele mora em outra cidade, a equipe é em outro lugar, os gerentes ou auxiliares, pronto. Eu atendi uma empresa, veja bem, eu atendi uma empresa que ela era 78 funcionários e não tinha um gerente, e o gestor não morava na cidade. Ele tinha várias empresas, uma delas era essa, com 72 funcionários, e essa empresa estava sendo conduzida só por auxiliares administrativos. Diga aí a situação. Ou seja, numa empresa dessa, com problema de falta de engajamento, o que é que vai acontecer? Nem o gestor é presente, o líder imediato é um gerente de setor. Então, se você fosse fazer a consultoria numa empresa dessa, você ia ter que aplicar que solução? Essa aqui, do gestor imediato, né? Em parceria com os auxiliares administrativos do escritório. Então, ou provavelmente a empresa ia querer contratar o consultor de RH para fazer a intervenção. E aí, o que é que você ia fazer? Você ia ter que fazer em parceria com o gerente de setor. Por quê? Porque o gerente que está vivenciando. Não tem como o consultor de RH fazer a intervenção, engajar uma equipe, sem o líder imediato estar comprometido no processo. Ok? Então, pega a dica aí, receba a dica aí, né? Para deixar aqui mais descontraído. Ok? Podemos ir? Vamos agora para a sexta solução. Vamos falar aqui da equipe de trabalho.
O funcionário, ele precisa ser aceito pelo grupo. E às vezes ele não é aceito. Por quê? Por vários motivos. Vou citar dois, certo? Um motivo, uma situação que acontece. Você traz um funcionário novo porque foi contratado agora. E aí ele vem cheio de energia, cheio de vontades e do sei o que, não sei o que. Quando você encaixa ele numa equipe, como é que tá essa equipe? Às vezes ela está desmotivada. Às vezes a equipe está desmotivada, certo? Que tipo de desmotivação? É assim, na frente do gestor, a equipe diz o quê? Vamos, vai dar certo, não sei o quê. Quando o gestor dá as costas, aí a equipe começa a boicotar o trabalho, sabe? Isso não vai dar. Não muda não, é assim mesmo. Não vai mudar nada, não sei o quê. Ou seja, na frente do gestor é uma coisa, por trás é outra, certo? Aí quando o novato chega, o novato ele vai sentir um choque aí. Por quê? Ele chega motivado, conversa com o gestor, quando o gestor sai, o novato quer fazer de conta que vai fazer? Não. O novato quer fazer. E aí ele vai meter a mão para fazer. E aí, às vezes, ele é impedido, ou seja, a equipe antiga é uma barreira para esse novato funcionar. E aí, aí o novato se sente na seguinte situação. Se ele insistir, ele é rejeitado pela equipe e aceito pelo gestor. Se ele abrir mão desse gás para ficar no ritmo da equipe, ele é aceito pela equipe e o gestor recusa. E aí o novato vive nesse dilema. Eu vou ser aceito no grupo ou eu vou ser aceito pelo gestor? O que é que eu faço? Né? Então, é nessa situação que você vai aplicar essa questão da aceitação grupal. Você vai identificar. E aí, como é que você vai identificar isso? Como é que você vai diagnosticar esse problema? Você vai conversar com o novato, vai conversar com a equipe, vai conversar com o gestor. E aí, depois do apurado das percepções, é que você vai entender se está acontecendo, né, essa muralha que impede esse novato de funcionar, tá bom? Então, esse aí é uma das situações. O outro caso também acontece. A equipe querendo acontecer, querendo fazer, e essa pessoa sendo um peso morto, sendo levado pela equipe. Em que situação isso acontece? Olha, eu tenho arquivos de todas as situações que você imaginar. Se você quiser botar aqui um comentário falando de uma situação, ou mesmo mandar um direct para mim no meu Instagram, né? Ilka Miranda, você vai me encontrar lá. E também tem o Instagram do RH+, que é o curso, né, de formação de consultores. Você pode até mandar um caso que para mim seja surpresa. Mas eu já vivenciei, eu acho que de um tudo, certo? Eu já encontrei situações que a equipe está motivada, mas tem um peso morto sendo levado. Geralmente é um parente, é um funcionário que não pode ser demitido porque é primo de alguém, é irmão de alguém, enfim. É uma pessoa que vem sendo carregada pela equipe e aí torna esse desengajamento no objetivo por causa dessa pessoa que vem sendo arrastada pela equipe. Então, tem várias situações, mas nesse caso, a solução 6 é qual é a solução? Engajar a pessoa que está desmotivada no grupo. Ela quer fazer parte daquele grupo. Mas o grupo não aceita ela. Então, remaneje ela para outra equipe, substitua, faça alguma coisa. Porque se o grupo não aceita aquela pessoa, por algum motivo, aí não vai acontecer. Certo? Então, a solução é a aceitação. Se a aceitação não acontecer, tem que ser remanejado, substituído, resolver, tá bom? Já fiz isso. Eu já fiz isso. Tive que tirar pessoas da equipe. Por quê? Porque se você não tirar, a pessoa não resolve o problema da empresa. E a minha prioridade é resolver o problema da empresa. Ok? Por último, e não menos importante, né? Não é porque é o último que é menos importante, que a gente vai colocar aqui o programa de integração do funcionário na empresa. E só esse tópico 7 pode ser um projeto de mini consultoria para você. Você pode montar um projeto de mini consultoria. Eu vou montar, já estou estruturando tudo, eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou fazendo curso
o RH+, né? Estou montando lá na Hotmart. Estou fazendo o modelo de negócio, que vai ser um bônus. Estou fazendo mini consultorias, que também vai ser um bônus. Gente, vai ser tanta coisa boa que vem por aí que você vai ver. Olha só, aqui no tópico 7, você pode utilizar como um projeto de mini consultoria, né? Como falei. Então, qual é a primeira parte do projeto, né? Vamos dizer que você foi contratado para fazer esse programa de integração dos novatos. E aí você tem que colocar quais são os assuntos organizacionais que precisam ser apresentados para essa pessoa. Então, imagine o seguinte: o que a minha equipe precisa entender? O que os meus funcionários precisam saber para eles se engajarem nos objetivos da empresa? São essas questões aqui. Ele tem que conhecer qual é a missão de vocês, qual é a missão da empresa, quais são os objetivos dessa empresa. É o quê? É o que ela quer, o que ela entrega para o mercado. Quais são as políticas e diretrizes? Políticas é o quê? É como a empresa quer que sejam feitas as coisas. Como é a política de horários, de fardamento, de lanche, as normas de uso de celular, sei lá, horário de chegada, o que ela faz no dia do aniversário do funcionário, o que ele faz com fardamento, políticas, as regras, as normas, né? A equipe precisa conhecer o organograma, ou seja, quem é quem na empresa? Aqui nós somos uma empresa colaborativa. Todo mundo faz tudo, então é uma bagunça. Certo? A equipe tem que entender quem faz o quê. Qual é o papel de cada um. É o organograma. Então, isso tem que ser apresentado para a equipe. Quando você não tem clareza, você vai deixando, a empresa vai virando uma bagunça. Entendeu? Vai virando uma bagunça. Então, vai fazer o projeto de integração. Então, você vai fazer o quê? Organizar a missão, objetivos, políticas e diretrizes no manual, o organograma da empresa. Aí vocês colocam quais são os produtos e serviços da empresa. Apresenta, olha, a gente vende isso, vende aquilo. Aí você vai apresentando a empresa e aquela pessoa vai entendendo o que ela vai fazer parte. Quais são as regras e os procedimentos internos, como nós fazemos as coisas aqui. Lá você fazia assim, mas aqui a gente faz assim. O nosso atendimento é assim que a gente atende o telefone. Oi, Ilka, bom dia, não sei o quê. Não é alô, entendeu? Quando o cliente chega, como é que você fala com ele? É um sorriso? É uma mão aberta? É o dedo, aponta o dedo? Você acompanha o cliente até o lugar? Ou você aponta para ele ir? Então, isso, né? Os detalhes. Quais são os procedimentos de segurança, né? Quais as medidas de segurança, qual é o horário que fecha a porta, o volume de dinheiro que fica no caixa, como é que usa os equipamentos de forma segura para não acontecer um acidente, essas coisas. O espaço físico e as instalações onde essas pessoas trabalham, como é que estão, né? Estão destruídos, acabados, né? Como é que eles têm que ser tratados? Estão limpos, organizados? Não, você está vindo trabalhar num ambiente que está totalmente desorganizado, mas nós queremos que você organize, que deixe organizado. Ou seja, o que o programa de integração? É apresentar para as pessoas isso. Porque isso aqui é o que falta na mente do funcionário. Ele, no dia a dia, ele se perde nesses pontos aqui. Ele não tem clareza, né, sobre os assuntos organizacionais. Então, esse é o primeiro passo. Depois, o que é que ele vai apresentar? Você, como consultor de RH, você vai apresentar para esse funcionário quais são os benefícios que a empresa apresenta, né? O que é que a empresa lhe oferece de benefícios? Horário de trabalho, descanso e refeições. Qual é o horário que você vai descansar? Não, eu vou tirar direto porque eu sou vendedor e eu quero tirar direto para atingir minha meta. Não recomendo. Por quê? Porque o funcionário tem que descansar, ele tem que ter o horário de resolver as questões pessoais dele, de atender o telefone, de falar no WhatsApp. Para quê? Para no horário de trabalho ele trabalhar. Se todo funcionário trabalhasse às 8 horas e descansasse às 2 horas, as empresas não tinham problema, não. O problema é porque, às vezes, ele não descansa e no horário que é para estar trabalhando, ele quer estar descansando. Aí gera um problema, né? Então, quais são os dias de pagamento? Olha, tem gente que diz assim,
olhe, não gostei dessa pessoa que veio para a entrevista. Eu digo, por quê? Porque perguntou logo quanto é que ganha. Eu digo, e você não quer saber quanto ganha, não? Todo funcionário quer saber quando é que ele vai receber o salário dele, quanto é que ele vai receber, gente. Pelo amor de Deus, quando chegar uma pessoa na empresa, diga a ela se você paga no dia 30, se paga no dia 5. Ah, olha, o governo permite a gente pagar até o quinto dia útil, mas a gente paga dia 30 ou paga dia 3 e tal. Paga na quinzena, faz adiantamento ou não faz? Tem que dizer isso, né? Porque às vezes o funcionário fica naquela, ai meu Deus, quanto é que eu vou receber? Ou o empresário acha ruim porque o funcionário pergunta. Não, né, gente? Então, programa de integração é dizer o óbvio para o funcionário, né? Se tem adiantamento salarial, quais são os programas de benefícios que ele faz parte, se ele tem direito a descontos comprando na empresa, com quanto tempo, por exemplo, teve um manual interno de uma empresa que eu fiz que lá a gente colocou assim, né? A empresa dava o benefício de vender em 10 vezes na duplicata, né? No interior a gente trabalha muito com duplicata. Então, para vender em 10 vezes na duplicata, em carteira, né? Para o funcionário. Só que o funcionário só teria direito a gozar desse benefício com 90 dias que ele estava trabalhando, ou seja, quando ele ia ser efetivado, né? Então, no período de experiência, ele não tinha direito a esse benefício. Então, isso era dito quando ele era contratado, ok? Então, benefícios oferecidos. A questão do relacionamento também é interessante apresentar para ele, tá? No programa de integração, apresentar como é que ele vai se relacionar no dia a dia. Por exemplo, que tipo de problemas ele vai se reportar à direção? Que tipo de problemas ele vai se reportar ao gerente? Que tipo de problemas ele se reporta ao colega de trabalho? Então, na hora que você apresentou o organograma, de certa forma está dito, né? Ó, esse aqui é o setor de marketing, esse aqui é o setor de compras, esse aqui é o setor de não sei o quê. E aí aquela pessoa vai começando a entender que tipo de problemas ela vai encaminhar para quem for, né? Então, nesse programa de integração, isso também é apresentado, que são os superiores e os colegas de trabalho, não no sentido de dizer, ah, essa aqui é Ilka, ah, essa aqui é Maria, essa aqui é João. Não. Essa aqui é Ilka, ela é do setor de RH, ela vai ser a pessoa responsável para resolver problemas com colegas de trabalho, alguma dúvida nas suas tarefas, questões de fardamento, de não sei o que, blá, 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 blá. Cada setor com sua situação, tá? E, por último, não sei nem quanto tempo nós já vamos aqui, né? E, por último, nós temos aqui o seguinte. Vamos lá. Deveres do novo participante. E eu vou chamar isso aqui de quê? De visão geral do cargo, que é o desenho do cargo. Então, o programa de integração é você fazer todas essas etapas e, por último, apresentar o cargo. Aí você está fazendo um trabalho de engajamento. Não, como é que eu posso dizer? De corretivo, mas preventivo. É um programa de integração na empresa. Isso aqui não é o consultor de RH que vai ser contratado para ir fazer na empresa toda vez que a empresa precisa, não. O consultor de RH vai na empresa para implantar um programa de integração para que as próprias pessoas daquela empresa possam realizá-lo, tá certo? E como é que o consultor vai fazer? O consultor ele vai montar o projeto, ele vai fazer o diagnóstico para entender qual a solução ideal para esta realidade dessa empresa. E ele vai apontar, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai escolher uma dessas 6 soluções, né, a que melhor se encaixa, e vai montar o programa de integração baseado nessa solução, porque é o momento da empresa. E aí você monta um manualzinho, né, com esses passo a passo que tem lá na sétima solução, e você entrega isso para a empresa. E pronto, essa é uma mini consultoria. E aí, o que é que você achou? Gostou da ideia? Acha que pode realizar? E eu costumo dizer o seguinte, né, nessa minha missão de querer
ajudar profissionais de RH a se tornar consultores, o meu objetivo não é só que você seja empreendedor, viva de consultoria, autônomo, assim como eu fiz. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você seja um profissional diferenciado na área de RH. Que você realmente esteja comprometido com a solução de transformar a empresa e não de olhar para o RH como um setor, porque o RH é o coração que move tudo. Porque tudo na empresa tem uma pessoa envolvida. Compras, o cliente, tudo, 100% das coisas que são realizadas numa empresa envolvem uma pessoa, né? Ah, não, mas a minha empresa é toda informatizada. Alguém aperta o botão, alguém aperta o mouse, né? Então, o profissional de RH precisa ter essa postura, tá certo? E aí eu vou fazer agora as perguntas que não querem calar, né? Você, como está? Como está a sua empresa? A equipe está engajada? Está realizando, os planejamentos estão acontecendo, os objetivos estão sendo alcançados, existe um programa de integração nessa empresa onde você trabalha, ou você é gestor, sei lá, ou você é funcionário, né? Existe algum programa de integração? Por que você não se coloca como a solução para criar esse programa, né? Seria ótimo você se colocar como solução e aí você vai abrindo o seu espaço como profissional de RH, né, sendo com experiência ou não, olhando esse passo a passo que eu coloquei aqui nessa aula, você vai conseguir realizar. Eu tenho certeza. Por quê? Porque é simples, são temas que você recebeu aqui, o passo a passo para você fazer uma integração com qualquer equipe. Abrindo parênteses, daqueles probleminhas que eu falei lá no início do vídeo, que não se aplicam, que são os 3 problemas, né? Que eu não vou citar aqui, você assiste lá no início de novo para lembrar, tá bom? Então, mesmo que você não tenha experiência, é possível você fazer um programa de integração, é possível você fazer uma mini consultoria de RH, tá bom? Então, é possível você resolver, gerar uma solução para a sua equipe, para a empresa. É só você estudar um pouquinho, dedicar um tempo, né, na solução, que você vai conseguir. E aí, ficou alguma dúvida? Ficou? Então, não vale reclamar da situação, né? Não adianta reclamar dos problemas da empresa. Você tem que gerar soluções para a empresa. Não tem experiência, não é desculpa para não fazer, tá certo? Porque aqui hoje você recebeu um passo a passo e eu estarei sempre por aqui. Para tirar suas dúvidas, é só entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, Ilka Miranda, né? Ou pelo RH+, que é o ideal, que eu vou começar a alimentar as respostas, responder dúvidas específicas de RH, tá bom? Então, até a próxima. Espero que tenha contribuído com você e você pode mandar sugestões para os próximos temas que nós iremos trabalhar aqui no canal RH+, ok? Então, até lá!